Bem, a nossa audiência, estamos aqui para darmos continuidade à pregação da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos esse podcast, eu quero dizer à nossa audiência que estamos em diversos agregadores de podcast, como o Breaker, o Google Podcast, o Overcast, o Pocket Cast, Rádio Public e o Spotify. 63% dos nossos podcasts são ouvidos nos Estados Unidos da América, que honra. 34% no Brasil e os restantes na Rússia, Alemanha, Portugal, Irlanda, Singapura e até no Japão. Toda honra e toda glória seja dado ao nome de Jesus. 66% das pessoas que nos ouvem usam outros agregadores de podcast. 21% usa o meu principal, que é o Anchor. 5% o Overcast. 4% usa a web browser, ou seja, o seu computador. E 4% no Spotify. 63% dos nossos ouvintes são homens e 25% são mulheres. A idade varia, 44% tem entre 28 e 34 anos, 27% tem entre 35 e 44 anos, 19% tem entre 45 e 59 anos, 4% 18 a 22 anos, 2% entre 23 e 27 anos e 2% da nossa audiência tem mais de 60 anos. Muito bem. Estamos falando nessa série de podcasts de fatos que a ciência não acredita. Abro aspas aqui. Fatos sobrenaturais não existem. São frutos da imaginação humana. Ou seja, milagres não existem. O britânico Colin Hawkins, PhD em Física e professor titular da Universidade de Cambridge, no seu livro O Milagre do Êxodo, ele prevê explicações naturais para que o povo chegasse à Terra Prometida, ou seja, a saída do povo do Egito. E finaliza que tudo não passou de coincidência. A fonte aí é a superabil.com.br. Nós temos um texto básico, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 7, versículo 3. Vamos ler outros versículos, mas vamos ter como base este versículo, porque nós vamos falar das 10 pragas do Egito. Êxodo 7, versículo de número 3, nos diz assim: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Foram 10 pragas no Egito. Segundo o eminente Dr. Colin, as 10 pragas não passaram de uma sequência de acontecimentos naturais. Sim, vamos relembrar. A primeira praga, o rio Nilo tinha tão grande importância para os egípcios que ele era considerado como um deus. E o nome que eles davam era Hapi. Êxodo 7, versículo 17, não vamos ler devido à exiguidade do tempo, mas ali fala: as águas do rio Nilo se tornam em sangue. Você já leu essa passagem? Já até viu no filme Os 10 Mandamentos, com Celso, dirigido por Celso B. DeMille, um filme que já citei aqui. Segundo a ciência, um surto de algas tóxicas que cresceram no antigo delta do rio Nilo deu à água um aspecto avermelhado e um cheiro ruim.
todos os anos, lá pelos fins de junho, quando as águas do Nilo começam a subir, elas ficam de um vermelho escuro por causa dos sedimentos que descem das cabeceiras do rio. Sim, e isso continua assim durante 3 meses, até que as águas começam a descer. Mas a água, durante esse tempo, ela é potável. Vou repetir, a água durante esse tempo ela é potável. O milagre de Deus envolveu 3 elementos diferentes do alegado. As águas foram transformadas pelo um golpe da vara de Moisés. As águas não podiam ser bebidas e a condição durou exatamente 7 dias. A segunda praga está em Êxodo. Você que está acompanhando aí, capítulo, deixa sua Bíblia aí aberta em Êxodo. Capítulo agora de número 8, versículo de número 3. Segundo o eminente doutor, o Nilo poluído expulsou as rãs que foram para a vila, gerando a segunda praga. Sim. Sempre houveram rãs enchendo os brejos à beira do Nilo. No entanto, sob a ordem de Deus, elas apareceram aos milhares e invadiram de tal maneira todos os lugares concebíveis que tornaram-se uma perturbação insuportável. A terceira praga são os piolhos que eles não explicam. Sobre a questão dos piolhos, eles não explicaram, mas foi um fato real. Êxodo 8, versículo de número 16. Por falta de explicações várias, eventos que ocorreram no passado se tornaram mito, olha aí. Uns dizem que os piolhos foram a consequência da presença da alga no Nilo. Eles chamam de Alatória rubens, né, que é um tipo de alga que contaminou aí o Nilo. A quarta praga, Êxodo 8, versículo 24, fala das moscas. As moscas, elas não atingiram o povo de Deus. É engraçado, né, que as pragas elas foram seletivas. Eu queria que a ciência me explicasse essa seletividade aí das pragas, com todo respeito. O povo de Deus, segundo a Bíblia, ele não foi atingido. Segundo o comentário, o povo egípcio sofria e havia um prejuízo econômico. Mas a ciência explica que os sapos mortos, eles eram os predadores naturais das moscas, por isso elas se multiplicaram. Ou indicam que a presença da alga, né, já citada, a Oscillatória rusbensis, mas o interessante é que Moisés ora e cessa um enxame de moscas. Êxodo 8, versículo 30 diz assim: então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Já chegamos aqui agora na metade das pragas, vamos para a quinta praga, a peste. Êxodo, agora capítulo 9, versículo de número 3. A pestilência, uma praga severa, peste mortal, não sabemos a que doença específica teria sido, mas a epidemia severa e mortal atacou todo o tipo de gado, somente o do egípcios. Aí, novamente, eu chamo a atenção da seletividade. Mas para os cientistas foi devido à proliferação das moscas. Mas não se esqueça que o Senhor fez cessar a praga das moscas, como nós lemos aqui em Êxodo 8, versículo número 30. A sexta praga é bolhas ou úlceras, Êxodo capítulo 9, versículo número 9. Tumores que se arrebentaram em úlceras, um doloroso tumor inflamado, um abscesso, resultando em uma ferida horrível, excessivamente dolorosa e deprimente, mas não fatal, não mortal. Novamente, a ciência diz que isso foi resultado da ação das moscas.
Vamos continuar. A 7ª praga, a chuva de pedra, fogo, pedras com fogo. Êxodo capítulo de número 9, versículo número 18. Saraiva tão grave, qual nunca houve no Egito. Nessa praga, até o egípcio que cresce, ele seria guardado. Se eles crescem, eles guardariam o seu gado. Mas as chuvas de granizo de proporções catastróficas serviram da mesma forma um evento natural e pura coincidência para a ciência, diz o eminente doutor. Ou foi a erupção do vulcão Tera, aí eles já chamam a questão da erupção do vulcão, que eu vou falar mais adiante. O interessante é que a chuva de pedra não caiu no telhado do povo de Deus, na terra de Gósen. Êxodo 9, versículo de número 26. Se eu falo, eu tenho que confirmar aquilo que eu estou pregando. A fúria terrível de uma tempestade como esta nunca houve antes em toda a história do Egito. Novamente a Bíblia diz: saiu, pois, Moisés da cidade, da presença de Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra, somente cessou após a oração de Moisés, guiado por Deus. Já estamos finalizando, mas vamos falar sobre a 8ª praga, que foi a praga dos gafanhotos. Êxodo capítulo número 10, versículo número 4. A ciência diz que os gafanhotos se multiplicaram devido ao solo molhado, depositaram os ovos e que vieram com o vento, vindo do leste em direção ao Egito. Sim. Outra escola de pensamento diz que os gafanhotos foi o resultado das alterações climáticas após a erupção do vulcão, que já citamos aqui. A Bíblia diz que quando Moisés orou, os gafanhotos foram levados pelo vento. Êxodo capítulo número 10, versículo número 19. Esses cientistas estão igual o Faraó, eles não querem acreditar no poder de Deus, parece. Com todo respeito aí, com toda a vênia aí aos cientistas. A 9ª praga, penúltima praga, que foram as trevas. Êxodo capítulo número 10, versículo número 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. No versículo 23, na parte B, diz: mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. Novamente aí eu chamo a atenção a seletividade das pragas, que não atingiram ao povo de Deus. As pragas foram direcionadas. Eu queria, com todo respeito, que a ciência me explicasse isso. Essa seletividade, não só do povo hebreu, também dos seus animais. Como a ciência pode explicar esses efeitos da natureza seletiva, né? Para o citado doutor em física, Sr. Collin, foi uma tempestade de areia que seria comum naquela época do ano, próximo ao mês de março. Como explicar a hora e o dia para ela terminar? Ainda porque os filhos de Israel não foram atingidos? Eu já citei isso. Para o site megacurioso.com.br, sobre o assunto, ele diz que as trevas foram consequências da erupção do vulcão Tera, que já falado. E as suas cinzas na atmosfera bloquearam a luz do sol. Mas aí eu vou falar, não existe vulcão no Egito. Que milagre é esse aí, se não existe vulcão no Egito? E o Tera fica a 700 quilômetros, quase 1000 quilômetros de distância da terra do Egito. Vamos explicar isso. Mas tudo bem. Vamos lá para a 10ª praga e última, a morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 12, versículo número 12, somente a parte A. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito. Para o citado cientista, isto ocorreu por uma intoxicação por um fungo que teria infectado as reservas de grãos. Muito bom.
explicam que, como os filhos mais velhos tinham a prioridade sobre os demais na hora de comer, eles foram infectados. Eu não quero ser chato, mas os animais também morreram. E como se explica? Será que os animais também no Egito primogênito tinha prioridade? Outra pergunta que faço é por que se só foram contaminados na janta, não foram no almoço? E os demais alimentados, ou seja, os demais da família? Circula também outra explicação relacionada ao vulcão. Olha, o vulcão de novo. Eu já disse que não existe vulcão no Egito. Mas eles alegam que os abalos sísmicos que resultaram na liberação de gases tóxicos e onde dormiam os primogênitos. É interessante que esse gás também só matou o primogênito, só o primogênito, não matou o restante, e também o primogênito dos animais. Mas nenhum primogênito hebreu foi intoxicado ou animal hebreu. Eu sou o presbítero Everaldo Filho e esse foi o podcast em que nós refutamos a ciência, alegando que as 10 pragas do Egito foram algo natural e elemento da natureza. Se você foi abençoado por esse podcast, compartilhe e nos ajude a evangelizar.